Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com o professor Dr. Marcelo Tomás de Oliveira, professor do curso de Odontologia da Unisul, doutor, cientista, pesquisador, mestre em odontologia, doutor em odontologia, e fala conosco sobre pesquisa e sobre ensino. Professor Marcelo, falávamos no final do bloco anterior da importância da iniciação científica do aluno no curso de graduação e o que isso significa depois para a vida profissional do mesmo. Então, assim, Gilson, quando a gente falando não mais como professor, falando como um clínico de 20 anos de clínica aqui em Tubarão e na região, como é que o cirurgião dentista, estabelecido dentro do consultório dele, eventualmente ele tem uma dúvida a respeito de uma nova metodologia de trabalho, de uma nova técnica de trabalho? Como é que ele vai ter acesso a essas informações iniciais? O que ele vai fazer? Qual é a dúvida de pesquisa dele? Vamos supor o seguinte, cárie dentária, todo mundo conhece cárie dentária. Uma nova técnica para você repor o tecido dentário perdido pela cárie dentária. Como é que o cirurgião dentista, na prática diária dele, se não estiver instrumentalizado para buscar as respostas iniciais, como é que ele vai se situar dentro desse processo? No processo de trabalho cotidiano No processo dele. de trabalho, no cotidiano dele. Então, as respostas que o paciente dele vai questioná-lo e vai colocá-lo em xeque, muitas vezes vem pela ferramenta pesquisa, pela ferramenta iniciação científica na graduação. Isso diariamente a gente vê. Hoje, odontologia, quando a gente fala em estética, né, quem nunca ouviu falar a respeito de clareamento dentário, de implantes, e muitas vezes o cirurgião dentista ele é colocado em xeque, ele diz, olha, eu quero fazer aquele tratamento que eu vi a reportagem lá em tal local. E se o cirurgião dentista não tiver conhecimento e instrumentalização para dizer assim, olha, não, eu penso que essa técnica não seja talvez a técnica mais recomendada para você. Eu disponho dessa técnica, mas eu tenho outra técnica que, à luz da literatura, é muito mais sustentável. Só nesse sentido, existe humildade suficiente para os profissionais dizer, não, essa técnica eu não entendo mais adequada, mas tem um colega que pode fazer isso. Isso acontece, professor? Esse processo ético, digamos assim, ele já é uma das informações que a pesquisa te traz muito claramente. Né? Porque hoje, para você fazer uma pesquisa em seres humanos, é indispensável a aprovação de um comitê de ética. Com certeza. Então, inclusive, agora nasceu na semana passada, o comitê de ética também para animais, né? que torna-se relevante em virtude do uso de animais nos estudos. Né? Isso. E eu sempre converso muito com meus colegas e também com os alunos em sala de aula. Eu sempre cito um exemplo. Eu, quando fiz meu mestrado na PUC em Porto Alegre, em 98 e 99, no século passado, portanto. No século passado é bom, né? É bom. Nós somos privilegiados. É verdade. Então, quando eu fiz isso, lá na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, uma das universidades expoentes em odontologia no Brasil, não existia um comitê de ética em pesquisa para seres humanos. Foi criado durante a minha execução, durante meu desenvolvimento do meu curso de mestrado. No final do século passado. Século passado. Logo agora, né? Sim. Logo agora. Isso para quem tem um pouquinho mais de 20 anos. Século passado, 10 anos atrás. Então, esse processo, além disso, é claro, isso a gente está falando dentro do campo da pesquisa, mas a própria formação profissional, formação acadêmica, exige e isso o curso é bastante, e aí eu falo como professor, como membro da congregação do curso de odontologia, isso é uma carga muito pesada que a gente dá aos alunos em função da formação ética dele, profissional. Não que se ensine ética, né? Porque a gente sabe que a discussão ética vai muito mais do que... Ela permeia por todas as relações e ela... Né? Qualquer relação humana, né? Desde quando ele se entende por gente lá no ambiente familiar dele, aqueles conceitos de ética, de moral, vão sendo formadas. E na universidade, na graduação, a gente tem a obrigação de lapidá-las perante a um tipo de expertise que aquela pessoa vai ter. De habilidade que ela terá. De habilidade que ela vai seja ter. Em qual área, né, professor? Isso. Sr. Marcelo, nessa direção, eu gostaria de ver contigo assim, o que
quais as grandes evoluções da última década da odontologia, haja vista que há cerca de 40, 50 anos atrás você tinha praticamente nada, né? São as pessoas instrumentais, os práticos, na verdade, que residiam naquele momento, e se fazia, me permita a palavra, horrores com as pessoas, né? Hoje a odontologia evoluiu fantasticamente no Brasil, em especial no Brasil, né, professor Marcelo, pela própria preocupação que esse país teve com os cuidados dentários. Como é que o senhor vê essa evolução? E também daqui a pouco mais, eu queria falar contigo sobre o acesso da população mas primeiro sobre essa questão da evolução. Em matéria de ciência, a odontologia, o pai da odontologia, chamado Pierre Fauchard, ele é chamado de pai da odontologia porque ele foi o primeiro sujeito a criar um tratado de odontologia, ou seja, colocar o que existia de ciência em odontologia, colocou no papel. Então esse sujeito, Pierre Fauchard, esse francês, ele é de 1728. Mas a odontologia ela ficou com um interstício muito grande desde essa data até o início de 1904, 1905, quando ela começou a se transformar na odontologia o que é hoje em dia. E aí a gente veio com essa odontologia sendo desenvolvida com um tipo de formação que na América é um pouquinho diferente da Europa, tá? Mas a odontologia que a gente tem hoje em dia, ela deriva praticamente, ela iniciou-se praticamente em 1904, 1905. Então hoje, em questão de técnicas, questões de evoluções, desenvolvimentos tecnológicos que a gente teve dentro da odontologia, elas principalmente ocorreram a partir da década de 70. Perfeito. A odontologia atual, as grandes transformações dela, advêm de 1970 para cá. Eu sempre digo que a questão profissional, prático, formado, graduado, cada coisa a seu tempo. Houve um tempo que nós tínhamos a formação de 30 profissionais de odontologia no estado de Santa Catarina por ano. Então a demanda da população era muito grande, a cárie dentária batia recordes e mais recordes. Então existia uma necessidade muito grande, e esses profissionais tiveram sim uma importância muito grande na sociedade, assim como tiveram os farmacêuticos. Só que hoje em dia nós temos uma gama de profissionais graduados, tecnicamente habilitados muito grande. E isso tudo, todo esse contexto acabou por, de 20 anos para cá, transformar a odontologia. E transformou realmente. Eu sempre digo que se eu fizesse as minhas restaurações, as minhas obturações, tapar o buraquinho lá do dentro do paciente, da mesma forma, com os mesmos materiais que eu fiz em 1990, minha última restauração quando eu me formei na universidade, então 20 anos para cá, eu hoje não conseguiria mais comprar os materiais que eu usava. Porque aqueles materiais não existem mais. Para depois, eu estou curioso para saber. Pode ser, professor? Beleza. Estamos conversando com o professor doutor Marcelo Tomás de Oliveira, vice-coordenador do curso de odontologia, pesquisador da universidade, coordenador do NUPREBio, Núcleo de Pesquisa em Biomateriais Odontológicos. 3 minutos e já voltamos.